Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Dr. Wilson Mello para mostrar um pouco da nossa experiência sobre dor anterior no joelho do atleta. Eu acho que esse tema é bastante interessante. Nós temos aí 40 minutos. Vamos discutir com um pouco mais de atenção 2 casos e tem um terceiro caso rapidamente para ser mostrado no final também, para aproveitar a experiência dos debatedores. Essa aqui é a minha declaração de conflito de interesses. Agradecer novamente o convite do Dr. Mello, né? Nós temos o prazer de dividir alguns eventos aí pelo Brasil para dar aula. E agradecer também aos debatedores. Isso aqui é uma pequena homenagem ao Dr. Marchek. Isso você nunca viu, né, Marchek? Um gremista com a camisa vermelha, né? Então, aproveitar para lembrar, o Dr. Camanha está presente aqui também, temos representando o Dr. Wander no lugar dele, que o fundamento da apresentação não é contrapor condutas, ficar discutindo temas aqui no sentido mais de defender um lado ou outro, e sim observar a experiência de cada um pessoalmente com esses casos. O primeiro caso é um caso de uma dor anterior num atleta de tênis, no joelho, uma dor muito frequente aí do consultório. Um atleta que é empresário, atleta amador de tênis, obviamente, mas na sua parte amadora a gente tem muito isso no tenista, que são aquelas pessoas que jogam frequentemente, disputam torneios, existem rankings até dessa idade. A pessoa tem uma vida bastante competitiva, mesmo não sendo um esportista, obviamente, profissional pela idade. A queixa dele é dor anterior no joelho direito há 4 anos. O paciente pratica tênis regularmente e vem para consulta porque essas dores ficaram pior no último mês, principalmente na região anterior, mas é uma dor também na região lateral. Todos vocês, obviamente, devem ter essas dores aí nos seus pacientes, aquela dor que diz que dói toda a lateral do joelho, tanto a parte medial quanto a parte lateral e na frente. Isso aí deve ser uma coisa regular do consultório de todos vocês. O paciente submeteu-se a uma artroscopia no joelho direito para uma meniscectomia lateral há 1 ano e 2 meses atrás. Retornou a jogar com 4 a 5 meses depois dessa artroscopia, mas ainda não voltava a 100% como disse na consulta. Com o procedimento, ele melhorou da dor lateral, mas ele se queixava de uma dor que continuava na região anterior, volto a dizer, na parte da frente da patela, nos lados da patela, na altura do tendão quadriceptal, de vez em quando ia para o tendão patelar, e também dores generalizadas, que às vezes tinha aumento do volume articular do joelho. Quando ele jogava 2 simples e uma dupla naquele sabadão de quente no clube, ele notava que o joelho aumentava de tamanho, ficava um volume grande, ele colocava gelo, isso melhorava e ele ia levando a vida. Isso, pelo menos na minha rotina de consultório, é bastante frequente. Wander, somente com essa queixa clínica, o que você já poderia supor aí como possíveis diagnósticos? Não temos nada ainda, só dentro do teu raciocínio clínico. Acho que é interessante nessa altura do campeonato, quando você ouve isso, falar o que você pensa do diagnóstico. Entra no diagnóstico de dor anterior no joelho, abre chave e tem diversas patologias, desde distúrbio funcional do joelho, síndrome da fáscia lata, uma nova lesão meniscal, mas está meio que me lembrando muito distúrbio funcional do joelho mesmo. Acho que uma ressonância nova ajudaria, mas como diagnóstico eu ficaria mais entre esses 3. Vamos ficar um pouquinho só no diagnóstico primeiro para a gente discutir um pouco a parte clínica. Marchek. Não, eu basicamente, como um ex-tenista, eu avaliaria primeiro outras perguntas antes de me manifestar. Eu perguntaria para ele com que mão ele joga tênis. Se o joelho direito... É destro. Ele é destro, já não é a perna de maior uso dele, que é a perna do lado esquerdo, porque quem bate de direita sempre usa mais o joelho esquerdo como o joelho de apoio. Então isso já é uma coisa que mostra que não é um overuse dessa perna, mas temos que ter uma outra questão. O outro problema no tênis é o tipo de quadra que o indivíduo joga. Mais saibro. Um cara que joga em quadra de saibro geralmente tem menos dor do que os caras velhos que o jogam em quadras duras. Principalmente o cara que aprendeu a jogar em quadra de saibro, que faz aquela escorregadinha final no fim do movimento para chegar na bola mais curta, e que quando ele faz isso no saibro representa um impacto no seu aparelho extensor.
Então, essas coisas eu valorizaria antes de ficar preocupado, né, com o paciente. Mas esse paciente joga numa quadra de saibro e, por outro lado, o joelho é o esquerdo, né? E, por outro lado, a artroscopia, muitas vezes, ela piora as dores anteriores de joelho. Por que que piora? Porque não tem como entrar no joelho sem fazer abordagens parapatelares. E você, muitas vezes, machuca a bola gordurosa de Hoffa, né, ou machuca a parte anterior do joelho, e isso, às vezes, ainda descompensa mais um joelho que já tem as duas patologias, a lesão meniscal e a lesão da pata da bola gordurosa de Hoffa, secundário à agressão cirúrgica da artroscopia. Perfeito. Deixa eu passar rapidamente para o Dr. Ian. Gostaria de saber dele recomendações especiais. Your special recommendations for patient following arthroscopy of the knee. Está traduzindo ou não? Queria saber recomendações que ele tem e os cuidados que ele tem com pacientes que submeteram a artroscopia do joelho e depois aparecem com dor. I would first go to the basics. I mean, I would definitely revise all the time which the patient had spent from the arthroscopy up to current moment, and I would pay special attention whether he really follows the true paradigm of preparation of sports, whether he warms up, whether he properly stretches, whether he does any kind of cross training, and obviously whether there's any trauma between the time he get arthroscopy and his current complaints. I can speak for myself because I had exactly the same clinical picture. I had partial meniscectomy like about 10 years ago, and then I developed patellofemoral pain, but I clearly had a history of trauma. I quit playing tennis, but I ski very heavily, and eventually I developed a chondral lesion of the patellofemoral compartment. So that would be my first suspicion and the things to rule out. The problem with hypertrophy of Hoffa pad is a real one, and I truly believe in certain circumstances the Hoffa pad can be impinged between the femur and the tibia, and it could be provoked by arthroscopic procedure. There's no question about it. Uma pergunta rápida para o pessoal, com relação à meniscectomia lateral, nesses atletas acima de 45 anos, qual é a experiência de cada um? Rapidamente um comentário sobre a evolução desses casos. Machek. O grande problema, eu vou até falar, a primeira vez que me chamou a atenção isso, foi quando eu li um artigo no Japão, que todas as jogadoras de voleibol, porque o voleibol, por exemplo, é um jogo que é jogado muito no compartimento externo, está sempre com o joelho fletido e com maior base, aberto os pés e os joelhos encostados. Então, quando eles tiravam em atletas bem mais moças que o nosso caso, a evolução era sempre grave, com uma artrose muito rápida em relação às artroses normais, quando se tira menisco, exatamente por exagero no compartimento lateral. Então a gente tem que olhar muito bem esses pacientes também para ver se esses pacientes são portadores de genu varo, que é mais comum no homem, mas o genu valgo também às vezes é comum em alguns tipos de indivíduos, e a retirada do menisco externo geralmente faz com que aumente a pressão do lado lateral, desequilibre também o aparelho extensor, porque ele indo para valgo, a rótula tenta subluxar lateralmente e tudo isso causa dor e desconforto. Continuando um pouco do inventário esportivo, ele pratica tênis e corrida desde juvenil, foi um atleta juvenil competitivo, não chegou aí para o profissional, mas jogou em sua universidade, não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, mas também disputava tênis, é atualmente segunda classe em São Paulo, que é um nível bom de esportista, joga mais em saibro, uma incidência bastante frequente para a idade, 8 a 10 horas em São Paulo, quem consegue jogar esse tênis hoje, além de trabalhar, é um herói, né? Mas ele joga bastante. Corrida para manter a parte aeróbica, ele corre ainda também. O exame físico tem um derrame articular, 2 em 4 cruzes, com perda do contorno medial superior, um rechaço patelar positivo, provas ligamentares e meniscais normais, uma dor discreta, palpação da pata de ganso, não apresenta desvios angulares, tem aquele joelho que não é um valgo fisiológico, mas é o joelho de todo atleta de tênis com discreta diminuição do valgo, nenhum sinal na radiografia. E a conduta com raio-x normal desse caso, Wander? Eu acho que o diagnóstico a gente não consegue fechar ainda direito, né?
Eu pediria uma ressonância nova, com o cuidado que ele já foi operado no menisco lateral, vou ter que avaliar com cuidado, sabendo que já foi operado, né? Às vezes fica um edeminha residual e... Tá aí a ressonância. Esse é o corte axial. Quem quiser comentar, pode comentar. Vou mostrar as sequências no axial, no sagital e coronal, depois eu volto, tá? Okay. Então aqui o corte da ressonância no sagital. Não tem nenhuma pegadinha, o ligamento está normal. Tem esse grande volume articular. Aqui um corte na região do menisco lateral. Não está muito evidente para vocês aí, mas nessa imagem aqui dá para ver um pouquinho. No menisco, na parte do cono posterior, ficou ainda uma imagem de uma lesão degenerativa, uma lesão, mas não tem nenhuma nova ruptura, né? O objetivo não é fazer nenhuma pegadinha aqui, é simplesmente mostrar o exame. E aqui o corte coronal. Machek. Analisando, o que me preocupa nessa ressonância basicamente é o derrame articular dele, que é um derrame grande. E pequenas lesões não dão grandes derrames. Normalmente, para você ter derrame, você tem que ter o processo imunolérgico de cartilagem sofrendo, que libera fragmentos, que a sinovial fica indignada com isso e quer lubrificar mais e mete mais líquido. E, então, isso me faz pensar sempre que uma lesão de cartilagem é importante. Às vezes nessas patelas a gente tem inclusive que usar uma ressonância magnética com gardolínio, né, para poder ter um diagnóstico às vezes mais preciso em relação à cartilagem, à lesão de cartilagem. E hoje com essas ressonâncias mais modernas, em que a gente pode ver pela coloração da ressonância aonde está a principal causa de desgaste dentro dessa articulação. Toria? Yeah, I'm very suspicious about the sagittal cards on the MRI. If you look at the undersurface of the patella, there's definitely changes of the articular surface of the patella, and the effusion is relatively large. I mean, if you look at the axial cuts, there's also some chondral defect over the medial femoral condyle, so I would be highly suspicious about cartilage damage of the patellofemoral compartment. Com essa imagem de ressonância, a gente ficou com o diagnóstico de uma lesão osteocondral, uma lesão condral inicial da patelofemoral. Só para vocês terem uma ideia, para ele esse derrame, né, assustou mais a gente na ressonância, eu fiquei mais assustado na ressonância, mas para ele é um derrame simples. Ele foi no consultório para saber o que fazer, porque tinha um campeonato no sábado, e ele achou só que aumentou um pouco a mais esse derrame, mas ele estava andando sem dor, tinha batido bola na manhã anterior da consulta. Volto a dizer, esses quadros normalmente nós não temos às vezes uma correspondência grande entre a clínica mais a radiologia. E esse é o objetivo principal de eu trazer esse caso aqui. Eu gostaria de saber no enfoque de vocês qual que é a conduta para isso. Ele tem um jogo no final de semana, ele veio para a consulta para saber o que ele pode fazer para jogar no sábado. Você contraindica, não indica, fala que ele é maluco, manda procurar o psiquiatra. Qual que é a sua opção de tratamento? Machek. Isso é uma terça-feira, ele tem um jogo no sábado e está com um pouquinho de dor, um pouquinho, e notou que aumentou o joelho. Eu vou te responder com a minha experiência pessoal. Eu fiz uma lesão jogando tênis, eu gostava de operar os tenistas número 1 e depois eu me encostava nele para jogar os torneios de classe elevada, de dupla, que eu sou só duplista, e aí eu estourei o ligamento entre o escafoide semilunar. E o que eu fazia para jogar, eu mesmo me auto-infiltrava, a articulação com chilo e corticoide, e ia para o torneio e jogava, né? Acabei numa artrodese do punho, né, feita pelo Dr. Ronaldo Carneiro em Miami. Fui lá me operar, ele não quis me operar aqui no Brasil, né? Então, eu, se fosse o paciente, eu queria a mesma coisa, eu queria ser bem posicionado, botar, quem sabe, um triancila aí, um da metazona dentro da articulação e ia jogar o meu torneio. Depois eu ia ver o que ia dar. Agora, como médico, nós temos que pensar diferente, mas como atleta, o atleta veio para você fazer isso nele, agora você tem que decidir. Yep. First of all, he's been playing with this for many months, so I wouldn't mind if he plays the next tournament, but then he has to
make final decision what to do next. I personally am against injecting steroids at any age, especially for very old people with very advanced arthrosis. There's been no documentation in the literature, but I truly believe that any injection of the steroids actually diminishes the chance for biological treatment to succeed. So if you're planning in the future microfracture or condyle transplant and you inject steroids, I truly believe that it really changes the biological value of the subchondral bone. And we've seen this on many occasions, even in very young patients with rheumatoid arthritis treated with steroids, even per mouth. You go in and there's not only chondral defect, but the subchondral bone is just terrible. And the subchondral bone is the foundation upon which we base our biological treatment. So as to steroids, I truly believe injecting steroids, you might actually diminish the chance for your ultimate treatment to succeed. A base do tratamento vai ser conservadora. Eu recomendaria ele se afastar um pouquinho do esporte, já que ele veio até o médico. Quanto esse pouquinho? Quanto esse pouquinho para você? Sim, mas assim, até diminuir um pouco o edema e melhorar um pouco da queixa dele álgica, que é mínima, né? Em média umas 2 semanas. É coisa rápida. Eu acho que o exercício faz até parte do tratamento dessa lesão. Agora, quando vem com essa conversa que sábado eu vou jogar, você pede para não fazer, mas a pessoa vai, em geral, pratica o esporte não recomendado. Então, né, os pontos para discussão eu gostaria que fossem esse, né? Insistência no tratamento conservador. Você insistiria também no tratamento conservador, Marchek? Sim, perfeitamente. Alguém tem experiência com isso? PST, PRP, condroprotetores, essas terapias mais conservadoras, né, que poderiam... Hoje tem algumas pessoas fazendo o possível e impossível para isso, né? Tem gente que até faz câmara hiperbárica, né? A gente está vendo coisas absurdas hoje aí na parte de medicina e traumatologia do esporte, né? Algum de vocês recomendaria isso? Usa? Acha que é interessante se ele te perguntar? Com a internet as pessoas já chegam querendo saber de PRP, de glicosamina, condroitina. Eu acabo usando glicosamina e condroitina, mas eu explico para o paciente assim, isso daqui vai te ajudar esse tantinho assim. Perder peso e reequilibrar a musculatura do joelho vai ajudar bastante, é o que vai ajudar mesmo. Bom, minha conduta foi a seguinte: eu puncionei esse derrame, saiu aproximadamente 30 ml de líquido amarelado, infiltrei corticoide para diminuir um pouquinho a sinovite e pedi para ele voltar em 2 semanas para aplicação de ácido hialurônico, e eu deixei ele jogar no final de semana. A recomendação foi depois de fazer uma fisioterapia e eu fiz uma negociação com ele. Eu deixo jogar final de semana, só que depois eu vou te aplicar uma injeção no joelho, que é um ácido hialurônico. Nós vamos iniciar um tratamento, uma lesão condral que é mais conservadora, e eu quero que você fique 1 mês sem jogar. Até isso ele achou ruim, foi uma negociação que ele achou ruim para ele, mesmo deixando ele jogar naquele final de semana, mas por conversas durante a consulta, era um jogo que era interessante, ele ganhou e tudo mais, e depois a gente partiu para o tratamento conservador. Ele teve uma boa evolução. Ele voltou com 4 semanas para treinar, foi permitido fazer isso, 6 semanas voltou a jogar no saibro. Esse paciente está com 1 ano de pós-operatório, de pós-tratamento, ainda tem de vez em quando um pouco de edema e derrame articular. Marchek, comentários finais do caso, por favor. Não, ainda bem que tu me mostrou o caso antes, eu já sabia que tinha feito triancil nele, né? Que era o que eu me injetaria se fosse o atleta. Yeah? Final comments? I think we sort of exhausted the possibility of non-operative treatment. Is if this gentleman, and he doesn't seem to be crazy, he is highly motivated, he has chondral lesion of the patellofemoral compartment, he did better with non-operative treatment. If he continues to have problems, you can consider to re-inject with hyaluronic acid, or just perform one of the surgical procedure as you prefer. So that will be probably his future, because he doesn't want to give up sport. He wants to have the patellofemoral compartment to work. What I would definitely change, and that's my help for a little bit, to change instead of jogging or running, to get him on ellipticals. So eliminating high impact activities, because his life is all about high impact activities, which is not good.
Só um questionamento rápido antes, vou gastar mais 2 minutos com isso, que eu acho que é um tema importante, até com relação a esse caso. Quem dá audiência, se esse atleta voltar com 3, 4 meses, com a mesma dor e o mesmo derrame, indicaria uma artroscopia? Ninguém? Ele volta, ele fez tudo direitinho, fez a fisioterapia certinho, só que continua com a mesma dor, está incomodando, voltou a ter derrame articular. Alguém da mesa faria artroscopia nesse caso? Se não faria, qual que seria a conduta? Nesses casos eu indicaria artroscopia só se ele tivesse algum bloqueio, travamento, que lembrasse algum pedaço. Não, ele voltou há 3 meses, está igualzinho. Está morrendo de dor, está com muita dor, não consegue fazer o esporte, já fez tudo de fisioterapia certinho, com o teu fisioterapeuta, 3 meses, mas não adiantou nada. O que você faria? Isso não é incomum. É até comum no consultório. É bem comum, por isso eu estou perguntando aqui para discutir. Sim. E assim, eu não me convenço que a artroscopia vai ajudar ele de alguma maneira. Eu continuaria insistindo na reabilitação, mas assim, chega uma hora que você fica numa sinuca de bico que o paciente quer que você resolva e tem alguns casos que a resolução é meio demorada. Eu geralmente, quando esses casos são meio enrolados, eu falo que o tratamento às vezes demora mais de 1 ano de tratamento conservador. Eu insisto bastante nisso. Às vezes eu uso corticoide injetável de depósito, passo alguma medicação. E se for mais dor do que... Se eu tiver algum problema no manejo da dor, eu peço para algum colega que trata de dor para até ajudar durante a reabilitação. Doutor Ian, 3 meses sem nenhum resultado bom clinicamente. Depois de 3 meses ele volta com um incômodo muito grande de dor. Pensaria na cirurgia no sentido da microfratura? Do you think about surgery? For example, 3 months afterwards with no improvement in the symptoms for the microfracture of the patella region. Do you perform this? I would say this way. We have gentlemen whose clinical symptoms matches our physical exam and matches finding on MRI, which means that his complaints are reasonable. You might sort of tied up all these things together, and I told him, and you have basically 2 options. You're basically gonna quit for 6 to 9 months, okay, and then just participate in absolutely low impact activities, do limited resistance exercises for quads and hamstrings. And I would tell him that I truly believe if he continues to play sports, if he wants to go back to sports, he probably would have to consider to perform some surgical procedure to stimulate the growth of the cartilage. And if you look at everything which is written, I mean, patellofemoral compartment doesn't react well to microfractures. However, this probably is the least invasive procedure. And the only problem is if you perform microfracture, you have to warn the patient that the rehab is also 6 to 9 months because the maturation phase takes somewhere between 9 to 12 months. And if you look at everything which was written about microfracture, actually the most important factor of failure of treatment is compliance of the patient. So if you perform microfracture and the patient is really complying with you, there's a pretty good chance that it might work even for patellofemoral compartment. Ok. Na minha opinião, se você faz artroscopia nesse paciente, o grande benefício que você tem é único e exclusivamente o tempo que ele se convence a parar. Porque para mim, basicamente, nesses casos, a artroscopia evolui muito mal. Já tem um trabalho bem importante, publicado no New England Journal of Medicine, em 2006, mostrando que a artroscopia é praticamente uma cirurgia placebo para esses casos, quando você tem lesões condrais discretas na cartilagem e é só uma artrose inicial, uma suspeita de artrose inicial, ela funciona muito bem como uma cirurgia placebo. A gente já fez esse tipo de procedimento, eu mesmo já fiz, obviamente, mas procuro evitar fazer isso hoje em dia. O segundo caso é um caso de uma tendinopatia patelar, num atleta de tênis amador, que tinha dor na região anterior do joelho há 1 ano e meio, era exatamente o tempo que ele tinha, ele já estava sobrecarregado de fisioterapia, falou: doutor, pelo amor de Deus, qualquer coisa menos fisioterapia. Acabei de fazer 4 meses que disseram que ia melhorar o meu tratamento, não tive absolutamente nenhuma melhora. Não jogo tênis há 6 meses, estou ficando maluco, minha mulher não me aguenta mais, por favor, me ajude. Esse era o grande resumo da história clínica desse caso. Tá? É extremamente frequente, pelo menos na minha rotina, esse tipo de paciente. Eu gostaria de discutir com vocês, em 5 minutos,
algumas dúvidas que a gente tem quando aparece esse tipo de paciente no consultório. Todos sabemos que é óbvio, né, uma lesão por sobrecarga, de uma pessoa que joga bastante, de um esportista. Qual a razão para essa dor? Será que a dor é realmente no tendão, é por uma sobrecarga somente do tendão? Ou existe também uma sobrecarga de toda uma estrutura de vasos que estão ao redor do tendão, neovascularização, neoinervação? Será que não é uma neoinervação que está causando esse excesso, esse exagero de dor sem melhora nenhuma? Qual a porcentagem de pacientes que melhoram totalmente da lesão após o tratamento clínico? Ou não totalmente, mas em boa parte que retorna ao esporte. E qual a porcentagem de pacientes que melhoram muito, né, não totalmente, da lesão após um tratamento cirúrgico? Então, gostaria que vocês ponderassem rapidamente, começando pelo Marchek, essas dúvidas, que são dúvidas que a gente tem quando atende esses pacientes. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é brincadeira aquela história que ele me mostrou o caso antes. Tá? Em relação a esse caso, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar bem o paciente quando ele chega no consultório. Primeiro é saber como é que está a relação de peso dele, né? Peso com altura, né? Normal. O índice de massa corporal, porque isso é fundamental. Segundo, tem que examinar para ver se ele não tem encurtamento de isquiotibiais ou encurtamento de quadríceps. Isso é uma coisa importante, porque isso aumenta muito a sobrecarga anterior do joelho. Os 4 meses de físio melhoraram tudo isso, ele está bem. Exatamente, mas são coisas que a gente tem que se preocupar, porque volta e meia, esses caras vêm, eles não fazem aquecimento antes, eles não se preparam como um jogador profissional, né? Não tem o seu fisicultor dentro do vestiário que trabalha com eles antes, né? Esquenta, fazem só coisas erradas, jogam quase todos os dias, o dia que não jogam, correm. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque todos esses, vamos dizer assim, excesso de uso, né, começa a reclamar. Por exemplo, endocrinologistas, se o cara se tem diabetes e come doce, não pode, eles ficam bravos, mas nós não podemos dizer para o cara não joga, né, porque o jogar é a vida, como tu mostrasse ali. Então nós temos que tentar adaptar esse cara, né? É como se nós fôssemos endocrinologistas que vamos tentar que o cara coma um pouquinho de doce e um pouquinho de remédio para tentar conseguir jogar. Eu acho que isso é o que nós todos temos que botar na cabeça, que o atleta é muito difícil da gente chegar e mandar ele parar, né? Então nós temos que adequar, e a adequação é lenta, gradual, muita conversa e, sobretudo, fazer o diagnóstico mais perfeito possível para poder obter um resultado aceitável. Obrigado, Chay. As usual, you should start with rest, and I totally agree. You have to really examine the patient and then see what is his habits and whether he properly stretches. There is a huge subset of patients who are, for example, quite flexible. You look at the quads, you look at the hamstrings, they're okay, but then you flex the hips 90 degrees and you try to adduct, and they don't go anywhere. So you know there's the ITB might be the big contributing factor. That's something which sometimes we forget to test for. So I would review his routine and go over rest, physical therapy with special attention to stretching, obviously ruling out all the medical issues, and then I would re-evaluate him about 6 weeks from there, paying attention to, for example, to the fact that he should quit high-impact activities. So if he wants to do aerobics, I would recommend biking or rowing machine instead of jogging or running. Só seguindo aqui o exame físico, rapidamente, uma dor à palpação do polo inferior da patela, sem desvios angulares, provas ligamentares normais, mobilidade patelar normal, um discreto varismo, um joelhinho típico aí de quem pratica esporte. O restante é absolutamente normal. E aqui na ressonância tinha uma tendinopatia com ruptura parcial do tendão na região do polo inferior, um espessamento. E o espessamento ele não era muito na região central, era um pouco na região mais medial do tendão, como você pode ver na ressonância do lado esquerdo, mas com todo o resto do tendão já meio alterado, né? São cortes diferentes da ressonância no sagital, então a gente consegue ver que o tendão praticamente todo é que é doente, né? Nesse caso, qual a sua conduta? Vamos em frente. Sim, eu teria que avaliar primeiro assim, aquela fisioterapia que ele fez, o que foi? Foi corretíssima, não tem absolutamente nenhum retoque na fisioterapia. Então, eu acho que teria que ter alguma abordagem cirúrgica para tratar essa lesão. Eu geralmente acabo fazendo aberto com retirada da área fibrosa
que tem fibrose e fecho. Assim, mas não é uma cirurgia assim muito tranquila, né? Que posso prometer para ele que vai ficar ótimo. E tem um pós-operatório bem arrastado também, né? Tá bom? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente faz para depois não se arrepender, né? Achei espetacular essa foto aqui. Quando tu faz esse tipo de cirurgia, tu faz alguma perfuração no polo inferior da patela? Não. Sim. Torian, tratamento clínico, cirúrgico, surgery or clinical focus? Everything depending on the timing, I would say. If you look at the MRI, I'm not convinced that there's really showing the tear of the patellar tendon. This could be just a deposit of scar tissue. And I agree that on the right lower corner there's a deposit of scar tissue which might need to be debrided. But if this was first like 3 to 6 weeks of event and complaints, I would still do non-operative treatment and reevaluate him later. Machek? Eu gostaria de dizer uma coisa que é interessante que eu faço no meu consultório. Eu tenho um livro do Smiley, clássico, de 1980 mais ou menos, em que lá está escrito sobre jumper knee, sobre a lesão do tendão patelar, que ele diz que está escrito pelo Smiley, o pai da cirurgia do joelho na Europa na época, né, dizendo que é uma coisa desanimador tanto para o médico como o paciente tratar esse tipo de lesão. Isso imagina naquela época que não tinha os avanços que nós temos hoje, né? Tanto na área de diagnóstico como na área do tratamento mais moderno, né? Mas, por exemplo, assim, por isso que eu perguntei sobre as perfurações no polo inferior da patela, porque o que funcionava na perfuração no polo inferior da patela é exatamente sangrar para que o sangue entrasse naquela lesão junto no tendão, depois que tu limpasse, né? E fazendo o papel que faz o PRP. Evidentemente que ali era um plasma, um sangue normal. E no PRP, você, por exemplo, já faz um concentrado de plaquetas que tem um potencial de cicatrização melhor, né? Mas hoje nós estamos avançando, é as células-tronco, e eu sempre digo que esse nosso século que nós estamos vivendo, por isso que eu quero viver bastante mais, para poder ver os avanços que nós vamos ter do ponto de vista biológico, porque os avanços do século passado foram praticamente avanços tecnológicos, e nesse século nós vamos começar realmente a ver os avanços biológicos que vão nos deixar muito felizes. Eu procuro ter sempre esse cuidado, né? Na verdade não foi à toa que eu trouxe essa foto aqui, porque eu procuro ao máximo não operar esses casos, porque alguns eu já me arrependi de ter operado e ter tido algumas complicações. Então hoje eu gosto das opções também de tratamento conservador, eventualmente onda de choque. A mesoterapia eu não faço, procuro fazer nesses casos. Esses casos para mim hoje são casos muito clássicos e muito emblemáticos de PRP. Os pacientes têm uma chance muito grande de melhorar com auxílio desse local. O que a gente faz? Anestesia local dos casos, injetando anestésico somente na parte de pele subcutâneo, um pouquinho vai para o paratendão. A gente consegue a colocação guiada por ultrassom, você consegue ver bem a área de lesão e fazer como se fosse um agulhamento seco do local naquela área principal de ruptura e depois injetar o plasma rico em plaqueta. Nesse paciente nós fizemos isso, aqui já é após a lesão. Ele ainda ficou com grau de ruptura residual, mas é pequeno na parte de 7 milímetros. No ultrassom da direita você consegue ver bem, no ultrassom de controle com 4 semanas. Ele ficou muito bem da dor e ele voltou a jogar com 3 meses. Na verdade o tratamento é um tratamento que praticamente é a recuperação do que a gente recuperaria uma cirurgia. Então o difícil é convencer isso no paciente, porque você tem que esperar o reparo biológico desse tecido. Não é à toa que você não injeta só por injetar. Então nós estamos com uma sequência boa de pacientes, estamos escrevendo esse trabalho para apresentar na Revista Brasileira de Ortopedia. E eu só queria acabar com essa discussão, né, que as tendências da moda às vezes podem ser diferentes. E cirurgia em atleta, quem faz o reforço? Se for operar, o reforço com semitendina ou grácil? Se for um atleta competitivo? Eu ainda fiz a semana passada um caso lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, num jogador de futebol que já está mais ou menos quase que em fim de carreira, mas ainda quer jogar, já está com 32 anos, e que já tinha feito, inclusive, PRP, e tinha feito vários outros tipos de tratamento sem obter, vamos dizer, resultado animadores, e eu fiz a clássica cirurgia de furar a tuberosidade da tíbia
passei o semitendinoso, furei a rótula, né, cirurgia do Kelikian, e estou bem satisfeito com o resultado que eu vou obter, porque eu tenho experiência bastante nesse tipo de procedimento, nesses caras que precisam jogar, porque tem que ganhar dinheiro, e não dá para a gente ficar, às vezes, perdendo tempo, já que fez esses tratamentos e não evoluíram bem. Então, eu gosto de fazer. Eu acho que pode ser feito sim, deve ser pensado, só o cuidado na patela, porque nós tivemos, nesse ano, em 3 meses, deve ser por coincidência, não deve ser tão alta assim a incidência, mas só nesse ano 2 casos de tendinopatia que foi feita o reforço com o tendão e fraturou a patela. Então tem que ter cuidado quando se faz o túnel da patela para não ter esse tipo de problema. Mas eu vou mostrar rapidamente esse caso, que é um caso interessante, nós não vamos discutir esse caso, só para mostrar o que às vezes aparece de diagnóstico diferencial importante. O paciente de 62 anos, atleta de futebol amador e de corrida, com aumento na região anterior do joelho esquerdo há 2 anos, ele disse que ia notando uma bola na região do joelho na frente, bem na região anterior, perto da patela, e repentinamente ele perdeu o movimento completo de extensão. Ele conseguia estender o joelho esquerdo, mas há 2 dias depois de uma queda no jogo de futebol, ele falou que ficou um pouco mais difícil dele fazer esse movimento. É um paciente aposentado, pratica corrida de rua, aquela corrida vagarosa diariamente. A meta dele é fazer 2 provas de 10 km por ano, futebol na grama com os amigos, e está com dificuldade para a marcha desde então. E aqui é a bola do joelho dele, que ele falou que incomodava e começou a aumentar de tamanho com 2 anos, nos últimos 2 anos. E aqui a parte clínica dele, o joelho direito com extensão completa e o esquerdo com essa bolota. Aí ele dizendo que estava complicado estender tudo, ele estava querendo saber direito o que tinha acontecido. Conseguia andar, tinha uma marcha, não doía tanto assim na marcha, e o principal desse paciente foi que ele não relatou tanta dor. Tanto que ele foi pronto-socorro depois de 2 dias só. E aqui ele andando, essa era a marcha dele. Ele falou: doutor, está mais difícil, então eu queria saber o que é com relação a isso. Tá? Essa aqui é a radiografia. E o que ele apresentava, a ideia aqui não é fazer nenhuma pegadinha, está um pouco escuro aqui. Ele tinha uma fratura do polo inferior da patela. E junto ele tinha essa imagem no raio-x que a gente fez no pronto-socorro, que tinham pareciam calcificações, né, no tendão, mais na parte lateral do tendão, próximo da região do tendão. Nós, obviamente, partimos para a cirurgia, pedimos antes a ressonância para documentar bem o caso. Aqui está a imagem da ressonância com a fratura de patela. E ele tinha esse cisto na região anterior, que foi interrogado um cisto de tendão, um cisto do peritendão calcificado, né? Foi um caso realmente não tão frequente. Esse era o tamanho do cisto, nós retiramos o cisto e fizemos também a fratura da patela, e colocando um reforço aí com semitendina ingrácio, que foi feito em 8 e em 0, sem túneis ósseos, depois de fazer a banda de tensão da patela. Então está aqui a imagem, aqui pela pinça está pescando o fragmento inferior depois da ressecção do cisto. Depois de secar o cisto, nós percebemos que era um cisto de tendão também, calcificado, que tinha uma calcificação do tendão e do peritendão. A gente partiu para o reforço com o semitendíneo, fazendo em 0, e também fechando com o grácio em cima para dar um reforço. E embaixo vocês podem ver o fio da banda de tensão. A gente protegeu um pouquinho essa banda de tensão, fazendo inclusive ela de baixo para cima, porque o fragmento do polo inferior era muito menor. Nós só vamos mostrar que às vezes os casos podem ser complicados um pouco no nosso dia a dia, ok? Em virtude do horário, eu gostaria de agradecer a atenção da mesa, o Dr. Ian, o Marchek, e chamar para a continuação do evento. Muito obrigado.